Muito bem, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 24 de outubro, 7 horas da manhã, está ao vivo o Desperta ICL. Tudo bem com vocês? Já vejo que tem muita gente no nosso chat. Este programa, se você está chegando agora, se você está caindo de Marte, não estava na Terra, né, no último ano, este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, segunda a sexta-feira, ao vivo, das 7 às 8, aqui nos canais do ICL. Estamos ao vivo em todas as redes sociais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL no YouTube, no canal do Leandro Demori, no canal da TVT e também estamos ao vivo na televisão e no rádio. Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo e também na TVT em São Paulo e Grande São Paulo. Na Bahia, em Salvador, estamos ao vivo na TV Quirimurê. Então, se você gosta de nos acompanhar pela televisão ou pelo rádio, tá indo para o trabalho, tá acordando, tá saindo da cama, tá deitado na cama ainda, de olhinho fechado, deixa lá. Este programa funciona também como seu radinho matinal, não é mesmo? Este programa está, neste momento, em viagem. Aliás, estaremos em viagem nos próximos muitos dias, né? Tenho ficado fora de casa mais tempo do que gostaria, inclusive, né? Então, portanto, a parte boa disso é que, claro, eu consigo ler melhor os comentários de vocês, porque estou muito mais próximo do computador aqui. Então, vamos lá rapidamente para dar um bom dia para a galera que já está chegando por aí. Eu gosto de ver várias cidades do Brasil que eu nunca ouvi falar um nome, né? É sensacional. Bom dia para o pessoal de São Paulo, Gramado, Ribeirão Preto, Porto Alegre. Bom dia, Demori. Estou em Sheffield, no norte da Inglaterra. Olha que legal. Muito bem. Onde mais? Escrevam aí de onde vocês estão teclando neste exato momento para a gente poder. Bom dia do Rio de Janeiro, não tanto bom dia do Rio de Janeiro, né? Aliás, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, claro, né? Hoje, pela manhã, as coisas parecem um pouco mais tranquilas. Vamos ver como a coisa anda ao longo dos dias. Sempre há um perigo de ter uma, como se chama, escalada, né? Os jornalistas adoram usar essa palavra, escalada, né? Americana, Adamantina, Fortaleza, onde mais? 4 Barras no Paraná, aí ó, essa eu já não conhecia. São Mateus do Sul, conheço. Bom dia, pessoal de BH, Belém, São Paulo, já falei, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maceió, Nova Lima, Brasília, Piedade, Orlando, na Flórida, Contagem, Minas Gerais, Santos, São Luís do Maranhão. Muito bem, gente de todos os lugares, né? Muito legal. Se você está chegando agora, então, por favor, deixa seu like, se você puder, assine este canal, ative o sininho. Por que tem que ativar o sininho, senhor Leandro? Porque é o seguinte, gente, a gente fica na mão dos algoritmos, né? Sabe o algoritmo que os bolsonaristas falam? Não tem nada a ver com o que eles falam, tá? O algoritmo, tá? O algoritmo é uma fórmula matemática, tá bom? E esta fórmula matemática, ela define que tipo de conteúdo você vai receber no seu aplicativo. Então, a hora que você abre o YouTube, os vídeos que você vê ali não são por acaso. Muita gente não sabe disso ainda, né? É muito louco. Toda vez que eu falo com algumas pessoas, as pessoas não sabem mesmo. Quando você abre um aplicativo de uma rede social, gente, as coisas que aparecem para você não são as últimas coisas que as pessoas postaram. Nem mesmo se você tiver uma rede social que permita mostrar as últimas coisas. Não mostra, tá bom? É uma fórmula matemática que vai entregar para você as coisas que você é mais propenso a clicar, para ficar mais tempo no aplicativo. Quanto mais tempo você ficar no aplicativo, mais dinheiro a plataforma do aplicativo ganha, tá bom? Mais publicidade vende. Essa é a lógica. Então, no YouTube, se você ativar o sininho, em tese, estamos aqui no campo das teses, porque a gente não sabe de fato. Por quê? Os algoritmos são secretos. Nós estamos, assim, consumindo coisas que a gente não sabe como elas funcionam, de fato. Então, em tese, com o sininho ativado, vocês receberão notificações no aplicativo todas as vezes que o CL estiver no ar, tá bom? Então, por gentileza, quem puder, assine o sininho. De todo modo, nós estamos no ar sempre, né? Das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, e agora das 5 da tarde até as 8h30 da noite. Às 5 da tarde agora temos o programa do William De Luca, o Rolê ICL, né? E o que a gente faz lá?
a gente fica dando risada. É basicamente isso, né? É um programa que vai dar uma passada geral sobre em relação às coisas que estão acontecendo nas redes sociais, vai mostrar os principais memes dos dias e tal, mas claro, né, gente, é um programa de meme do ICL, então é um programa de meme informativo, legal e bem feito, né? Não é bobajada pura. Claro que tem muita bobajada, porque a gente gosta de bobajada, né? O William gosta também, que eu sei, eu também gosto, muita gente gosta. Então é um programa que estreou ontem, divertidíssimo, parabéns pro William. É um horário excelente, né? Finalzinho da tarde, você está terminando o trabalho, muitas vezes as pessoas estão saindo do trabalho, né? Já bota o fonezinho, já fica ouvindo ali, daquele finalzinho da tarde, às vezes você passou um dia pesado no trabalho, também dá uma descontraída, né? É um horário bacana para isso, dá uma, né? Ver os memes que rolaram na internet e, claro, junto com os memes vem informação, porque o William é um cara de informação, né? De humor e informação. Como aliás, sou eu também, né? Somos pessoas bem-humoradas. Tá bom? Então, 5 horas da tarde, começa o rolê, e depois vai o ICL Notícias segunda edição e também o Sinapse. Tá bom? Então a gente está ao vivo durante muitas horas por dia aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Muito bem, gente. Vamos lá que tem bastante notícia hoje, como sempre, né? Glenn Greenwald e David Miranda foram espionados ilegalmente pela ABIN de Bolsonaro, diz Polícia Federal. Isso aqui é gravíssimo, tá, gente? Tem saído coisas muito graves nos últimos dias e elas acabaram soterradas pela cobertura da imprensa em relação ao conflito na Palestina, né? Não que aquilo não fosse importante e não seja importante. Continua sendo importante. Mas aqui, ó, entre nós, né? Entre nós. Nós sabemos como funciona o ciclo da notícia, né? Quando estourou o conflito na Palestina, mais um, eu olhando de fora, julguei que duraria uma semana. A grande atenção da imprensa. Durou mais, né? Durou quase 2 semanas. Mas como tudo tem um ciclo, né? E esse ciclo está acabando por enquanto, né? É claro que a imprensa vai seguir cobrindo de algum modo, como segue cobrindo a guerra da Ucrânia. Mas vocês têm visto a guerra da Ucrânia virar manchete e o assunto mais falado do dia pelas pessoas? Não mais, né? Infelizmente é assim. A nossa atenção ela muda, né? Então, saíram coisas importantes durante esses últimos dias que ficaram muito soterradas pelo noticiário internacional. Uma delas é essa notícia que eu vou ler para vocês aqui. Prestem atenção. Isso aqui é escandaloso, isso aqui é criminoso. Não é apenas o caso do Glenn. Eu vou ler a notícia, mas tem um contexto aqui. É muito maior do que isso. E isso aqui, em alguns bons países do mundo, essas pessoas todas envolvidas nesse negócio estariam presas preventivamente. Assim, ó, para começar. Tá bom? Atenção, olha só. A Polícia Federal identificou mais de 2 alvos da espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Jair Bolsonaro. O jornalista Glenn Greenwald e o marido dele, o deputado federal David Miranda, falecido em maio desse ano, né? Estão na lista dos telefones rastreados por meio do sistema First Mile. A gente falou sobre esse sistema ontem aqui. Os servidores suspeitos de terem feito uso irregular da ferramenta foram detidos pela PF no dia 20, sexta-feira, na Operação Última Milha. Os celulares dos dois, do David e do Glenn, estão na relação de números de telefones entregues pela BIM ao STF, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A informação foi obtida pelo jornal O Globo com fontes da PF. A BIM fez, atenção, saiu a notícia sobre o Glenn e sobre o David porque foi o que vazou da investigação, tá? Mas atenção no tamanho desse esquema de monitoramento ilegal feito pela BIM durante o governo Bolsonaro. Tem aí 2, 3 agentes presos. Eu quero saber, subindo a escada, quem é que autorizou, quem é que organizou, quem é que viu, quem é que acessou, porque eu posso imaginar, né? Olha só isso aqui. A BIM realizou, segundo a Polícia Federal, 33 mil monitoramentos ilegais por meio do programa First Mile, um software adquirido do Israel.
Segundo a PF, 1.800 usos do software foram destinados à espionagem de políticos, jornalistas, advogados, ministros do Supremo e adversários do presidente Bolsonaro. Eu vou repetir os números, olha o tamanho disso aqui para vocês terem uma ideia. 33 mil monitoramentos ilegais realizados pela ABIN durante o governo Bolsonaro. 1.800 usos do software First Mile para espionar políticos, jornalistas, advogados, ministros do STF e adversários do governo do ex-presidente Bolsonaro. Para não deixar vestígios, a gangue ABIN de rastreamento, como os investigadores têm chamado os servidores, apagou dos computadores a grande maioria dos acessos, segundo a TV Globo. Eu sou capaz de apostar qualquer coisa que vocês quiserem que o meu nome está no meio dessa gente toda aí. Isso aqui foi 2019, quando começou o auge desse negócio. 2019, junho, é Vaza Jato. O Glenn e o David, obviamente, foram espionados por conta da Vaza Jato. Eu posso apostar o que vocês quiserem que eu fui espionado também. Eu tô só esperando sair essa lista, né? Porque vazou 1 ou 2 nomes, mas são 33 mil monitoramentos legais. Desses 33 mil, 1.800 se referem a jornalistas, advogados, políticos, né? Então, obviamente, eu não sou só mais eu, né? Vocês imaginem a quantidade de jornalista investigado ilegalmente pela BIM durante o governo Bolsonaro. O sistema Force Mile é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2, 3 e 4G. Para encontrar o alvo, basta digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última posição. Desenvolvido pela empresa israelense Cognite, o software se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados dos aparelhos telefônicos. Segundo a Polícia Federal, o grupo sob suspeita teria usado um software intrusivo na infraestrutura crítica da telefonia brasileira para rastrear celulares reiteradas vezes. Os crimes teriam sido praticados sob o governo do ex-presidente Bolsonaro. À época, a agência era comandada por Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Eu quero saber se essa gente toda aqui vai entrar no bolo da investigação, né? Tem um deputado agora. Em tese, não precisa de acionar o STF, não precisa acionar o STF porque é crime comum cometido eventualmente antes do Ramagem ser deputado. Mas vai ficar nessa zona cinza, sabe-se lá onde é que vai parar. Em nota, após a operação de sexta-feira, a BIM diz que a Corregedoria Geral da agência concluiu, em 23 de fevereiro deste ano, uma correção extraordinária, uma apuração interna para verificar a regularidade do uso do sistema. A partir das conclusões da correção, foi instaurada uma sindicância no dia 21 de março. De acordo com a BIM, a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 21. Então, atenção, ela foi adquirida do governo de Israel em 18, usou-se até 21, ou seja, bons aí 2 anos, né? 2 anos e meio, depende do momento em que começou a ser usada em 18. Não sabemos ainda exatamente, né? Ou se ela foi adquirida em 18, que ainda é governo Temer, para a gente lembrar, e começou a operar em 19. Isso não está claro ainda, mas com certeza ela operou em 2019, 2020 até maio de 2021. Os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Vamos lembrar quem estava no Ministério da Justiça? Sérgio Moro. Será investigado Sérgio Moro em relação a isso também? Tinha comando sobre a BIM, de algum modo? As pessoas que comandavam a BIM serão investigadas também? Mas quem dentro do governo e fora teve acesso a esses monitoramentos? Porque eu posso imaginar que o governo Bolsonaro, sendo o governo que foi, cedeu acesso a pessoas não autorizadas, né? Tinha as pessoas autorizadas da BIM que estavam fazendo coisas não autorizadas. Mas, eventualmente, pessoas não autorizadas tiveram acesso às coisas não autorizadas. Entenderam? Então, o cara foi lá e monitorou um celular. Um agente da BIM. Agente autorizado a usar o programa. Agora, será que pessoas não autorizadas também puderam usar o programa? Será que foram distribuídas senhas e acessos?
Será que informações que foram adquiridas em relação a isso foram passadas para pessoas não autorizadas? Perguntas, perguntas e perguntas que ficam no ar. Não é mole não, né? Eu estou esperando essa lista que seja publicada, que seja divulgada. Essa lista é uma lista de interesse público, afinal de contas, né? Eu posso apostar que o meu celular está nessa lista. Não faria nenhum sentido que não estivesse, né? Afinal de contas, o Glenn e o David foram monitorados por conta da Vaza Jato. Né? Posso imaginar que outros colegas do Intercept na época também possam ter sido monitorados. E outros colegas jornalistas, claro, advogados, né? Muito bem. Carla Zambelli pediu endereço de Alexandre de Moraes, diz a defesa do Walter Delgatti. A defesa do Walter Delgatti Neto diz que ele recebeu mensagem da deputada Carla Zambelli pedindo o endereço de Alexandre de Moraes. Zambelli teria feito os pedidos em novembro do ano passado. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada ao UOL pelo advogado Ariovaldo Moreira, que representa Delgatti. Segundo o advogado, Delgatti relatou que os pedidos foram feitos em 2 áudios enviados a ele, Delgatti. O advogado disse que os arquivos serão enviados à Polícia Federal nos próximos dias. A defesa de Zambelli diz que refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas ou imorais contra a parlamentar. Ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada, nem para quem e de quem se referia. Igualmente, nem sabe como foram obtidas. Que, nossa, o advogado Daniel Bialski, que nota horrível, doutor. Pelo amor de Deus, o senhor, vamos fazer um cursinho de redação do Enem. Eu vou ler de novo isso aqui que eu nem entendi. Refuta e rechaça, não precisa refutar e rechaçar, né? É já uma coisa ou outra. Qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais contra a Imorais não interessa, né? Ninguém vai julgar coisas imorais no tribunal, né, doutor? Ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada, nem para quem e de quem se referia. Igualmente, nem se sabe como obtidas. É difícil, né? Tá bom. Assim, vamos resumir. Dr. Bialski, advogado da Carla Zambelli. O senhor está dizendo que ela não sabe de nada, né? Tá bom. Carla Zambelli não sabe de nada, não sabe que conversa é essa, não sabe para quem mandou, não sabe de nada. 2 áudios que a Zambelli mandou em novembro do ano passado. Veja, vamos lá, vamos pensar juntos aqui, tá bom? Juntos, todo mundo. Se você hoje, você, cidadão, tá? Que está nos assistindo, terça-feira, 24 de outubro, 7h18 da manhã. Se você hoje mandar um áudio para uma pessoa conhecida como hacker, pedindo para este hacker descobrir onde mora o ministro do Supremo Tribunal Federal, daqui a 8 meses, você vai esquecer que mandou esse áudio? Pergunta honesta. Respondam aqui nos nossos comentários. Se você mandar hoje um áudio para alguém conhecido como um hacker, pedindo para esse hacker fazer um hackeamento e descobrir o endereço de um ministro do Supremo Tribunal Federal, você vai esquecer que pediu isso? Pergunta sincera. Respondam aí. Caso você esqueça, se nós tocarmos o seu áudio, você lembrará do áudio? Então a gente vai fazer um favor para Carla Zambelli. Deputada, a senhora não lembra. Nem se sabe como obtidas, como diz o seu advogado aqui, né? Igualmente, nem se sabe como obtidas. Que frase maravilhosa. Tá ali entre Camões e Gregório de Matos, assim, quase isso, né? Então a gente vai tocar os áudios da Zambelli aqui, que foram obtidos ontem pela Andréa Sadi, tá bom? Vamos lá, deputada, atenção, atenção, bora. Não aparece nenhum endereço de Brasília, né?
Precisava do endereço daqui de Brasília. Não pode ser, porque quadra é prédio. E ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? Zambelli pergunta então o seguinte, e aí, já publicou? Obrigado, Jimmy. E o Delgado... Muito bem. E aí, doutora Zambelli? Foi ou não foi? Deu para lembrar agora, será? É um áudio que ela manda para o Walter Delgatti, uma resposta, obviamente, a um endereço que o Delgatti mandou para ela. Ela fala, inclusive, o nome dele, Walter. Walter. Então, doutor, eu adoro advogado, eu tenho muitos amigos advogados, eu gosto mesmo. Gosto. Eu gosto de advogado e de jornalista, né? Gosto pra caramba. Mas, doutor, tem uma coisa que eu não gosto em advogado, esse sambalelê aqui. Não dá, viu, doutor? É a sua cliente mandando um áudio pro Walter Delgatti, ela fala Walter. Então não se sabe de quem e para quem se referia. Bom, agora vocês ouviram? Se o senhor conseguiu ouvir aqui? 7h21 da manhã? A sua cliente está mandando um áudio para o Walter, dizendo, não deve ser esse endereço que você, Walter, me mandou, do Alexandre de Moraes, para quem não mora em Brasília, só vou explicar rapidamente, porque a Zambelli falou ali, não, tem quadra não sei o quê. Se tem quadra, tá aqui no plano piloto, né? Aí ela fala, tem quadra, isso aí deve ser um prédio, e o Alexandre não deve morar num prédio, ele deve morar numa casa no Lago Sul, né? Tem, aliás, uma parte da casa do Lago Sul que é conhecida como Península dos Ministros. Então, é difícil, gente, essa gente, né? É complicado, né? Isso aqui tudo no bojo daquelas conversas da Zambelli com o Walter Delgatti na tentativa de fraudar as urnas, né? Quem é que estava tentando fraudar as urnas, para a gente lembrar, né? A Carla Zambelli. Quem é que estava tentando entrar no sistema do TSE, no sistema de votação? O Bolsonaro. Eles tanto falaram em fraude de urnas que eles tentaram fraudar as urnas. Não é incrível? Incrível, né? Muito bem, outra coisa muito grave que aconteceu aqui no Brasil, publicada ontem, já teve um pouco mais de atenção, mas também é um assunto que se torna repetitivo, as pessoas não dão mais tanta bola. Essa é a verdade, né? Até que não aconteça alguma coisa de fato mais importante nesse caso, e eu tô falando aqui do Mauro Cid, as pessoas realmente vão começar a olhar isso de modo um pouco mais lateral. Mas a notícia é importante, a gente vai trazer aqui para vocês também, publicada ontem pelo Aguirre Talento, lá no UOL, às final da tarde, né? 7, começo da noite, quase 8 horas da noite. Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro ordenou fraudes em certificados de vacina. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência da República, afirmou em seu acordo de delação premiada que partiu do então presidente Jair Bolsonaro a ordem para confeccionar certificados falsos de vacina da Covid-19. Em um dos depoimentos prestados por Cid à Polícia Federal, como parte do seu acordo de colaboração, o tenente-coronel admitiu sua participação na realização de fraudes nos certificados de vacina inseridos na base do Ministério da Saúde e também vinculou Jair Bolsonaro diretamente ao esquema. Procurado, o advogado e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten negou as acusações. Eu garanto que o presidente nunca pediu nem para ele, nem para a filha dele, até porque o mundo inteiro conhece a posição dele sobre vacinas e o visto dele, como presidente da República, não necessitava de comprovante de vacina. A filha menor de idade também não tinha necessidade, razão pela qual não faz qualquer sentido o pedido ao tenente-coronel Mauro Cid. Disse o Weingarten, né? O relato de Cid contraria a versão que o ex-presidente apresentou à Polícia Federal. Em maio, Bolsonaro declarou que não conhecia nem orientou fraudes em cartões de vacinação para o seu uso ou uso de familiares. A investigação sobre certificados falsos de vacina é uma das mais avançadas na Polícia Federal envolvendo o ex-presidente. A apuração teve início com a descoberta de diálogos no telefone celular de Mauro Cid, diálogos esses vários descobertos graças ao trabalho da CPI dos atos golpistas,
que mostravam como o tenente-coronel acionou diversos contatos para solicitar a inserção de dados falsos da vacina. O objetivo da manobra seria burlar as exigências de comprovação de vacinação para entrada em países estrangeiros. Não é automático que presidentes podem entrar em qualquer país sem vacinação. Isso é mentira do Bolsonaro para variar mais uma só, tá bom? Não é assim, gente. Não é assim. Depende de cada país, depende do momento também. O Bolsonaro para ir para os Estados Unidos, se os Estados Unidos decidissem, poderiam exigir, sim, visto de vacina para chefes de Estado. Poderiam. Não é assim. Você é chefe de Estado, você entra em qualquer lugar do jeito que você quiser. Não, cada país vai definir as suas regras. Tem chefe de Estado que não entra em vários lugares. Correto? O Vladimir Putin pode entrar nos Estados Unidos? Não pode. Pode viajar, entrar em vários países da Europa? Não pode. Só porque ele é chefe de Estado, ele faz o que ele quer? Não. E em relação à vacinação, é a mesma coisa. Depende. Depende. O Bolsonaro, eventualmente, quando ele foi, os Estados Unidos estavam permitindo que chefes de Estado entrassem. Só que lembremos que o Bolsonaro pediu cartão de vacinação para usar depois que ele fosse presidente, não durante a presidência. Então, o Bolsonaro falta com a verdade. Mais uma vez, né? Conselho de Segurança da ONU volta a discutir nesta terça-feira conflito em Israel. Brasil consulta países sobre proposta dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores informou na segunda-feira que o Conselho de Segurança das Nações Unidas voltará a se reunir em Nova York, hoje, né, na terça, para discutir o conflito entre Israel e o Hamas. Chamado de debate de alto nível, o encontro será comandado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Brasil preside o Conselho de forma temporária durante o mês de outubro. Em comunicado, o governo brasileiro informou que o encontro será uma oportunidade para que os países façam um chamado ao cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários no mais alto nível. Paralelamente, o Itamaraty informou também que o Brasil iniciou consultas aos demais países membros do Conselho para entender se eles vão, de fato, apoiar ou não a proposta dos Estados Unidos, né? Deixa eu ver se tem aqui um rascunho da proposta. Deixa eu ver aqui rapidamente. Não tem nessa notícia. Mas a proposta dos Estados Unidos, ela é muito parecida com a proposta da Rússia e do Brasil, né? Claro que ela ainda não é a proposta atual que vai ser votada. Vai passar por várias discussões até que eventualmente chegue-se numa fadiga da discussão e chegue-se no documento possível e isso vai ser apresentado no Conselho. Mas ela vai mais ou menos vai no mesmo caminho das propostas da Rússia e do Brasil. Qual a diferença? É uma proposta mais pró-Israel no sentido de legitimar os bombardeios sobre Gaza. Tá bom? Vai ter uma linguagem técnica, burocrática, vai ser outras palavras. Obviamente, a resolução dos Estados Unidos não vai dizer Israel está autorizado a continuar bombardeando Gaza depois de matar 5.000 pessoas. Que é o número de mortos, mais ou menos, nesse momento é esse. Não vai estar escrito assim lá, tá bom? Mas o texto vai legitimar os bombardeios, que era uma coisa que não tinha no texto brasileiro e não tinha no texto russo. O texto russo não foi aprovado, segundo os Estados Unidos, porque não citava o Hamas. Aí o Brasil foi lá, fez uma proposta citando o Hamas. Aí também não aprovou. O que é que o Joe Biden está fazendo nesse caso? E os Estados Unidos em geral? Eles estão buscando todos os holofotes de uma possível negociação da paz, entre aspas, para o Biden. O Biden concorre às eleições no ano que vem, lembremos. Então, isso é um trabalho de política interna, política doméstica, para os Estados Unidos também. O Biden foi até Israel. No momento que estava lá, os seus diplomatas na ONU vetaram a proposta do Brasil, que foi aprovada por 13 países. Só os Estados Unidos votou não. Teve 2 abstenções. 3 abstenções, eu acho. Austrália também, eu acho, né? Grã-Bretanha e Rússia. O Biden pegou essa proposta do Brasil e a da Rússia, adaptou ao discurso para ser mais favorável ao governo Netanyahu e agora vai querer tocar essa história adiante sem os outros países, se apresentando como o grande salvador da humanidade, né?
Vídeo do Hamas mostra a libertação de reféns israelenses idosas. O Hamas publicou ontem, né, um vídeo, dia 23 de outubro, num canal do Telegram, e mostrou aqui a libertação de duas reféns, né, duas senhoras, tá aqui para quem está olhando na tela. Estamos mostrando o vídeo aqui, né? É claro, né, gente, há muito mais gente presa pelo Hamas, reféns, que, aliás, no documento que o Brasil apresentou no Conselho de Segurança, esse documento previa a libertação dos reféns. O documento apresentado pelo Brasil era um documento ótimo. Ótimo, era muito, muito bom. Corredores humanitários, cessar fogo, libertação dos reféns. Era um documento muito bom, vetado pelos Estados Unidos. Então, agora, o Hamas fez isso aqui. Isso aqui, claro, é uma peça de propaganda. A gente não pode esquecer. Estamos no meio de um conflito. Todo conflito tem propaganda. Isso aqui é uma peça de propaganda para o Hamas também parecer humanitário, né? O que, de fato, pelos ataques que foram cometidos em Israel, isso não aconteceu, né? Assassinatos brutais cometidos pelo Hamas em Israel. Mas que bom que duas reféns foram libertadas, né? O vídeo foram divulgados ontem. Duas reféns israelenses de 79 e 85 anos de idade. Gente, vamos lá para o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Rio de Janeiro vive um dos maiores ataques criminosos de sua história, com 7 bairros sitiados e 35 ônibus incendiados. Manchete aqui do jornal O Globo, mas claro, isso é manchete em todos os meios de comunicação do Brasil hoje. Mais de 500 mil de pessoas vivem nas áreas afetadas. Um ataque orquestrado por milicianos em diferentes pontos do Rio de Janeiro após a morte de um paramilitar em confronto com a polícia resultou em uma das maiores ofensivas do crime organizado já registradas em solo fluminense, e deixou um rastro de destruição e caos nesta segunda-feira. Os bandidos incendiaram pelo menos 35 ônibus, segundo o balanço divulgado por volta das 19 horas de ontem. Todas na zona oeste da capital, né? Todos, né? Tem um todas aqui que tá errado. Região que concentrou a investida. A quadrilha também ateou fogo em 4 caminhões e em um vagão de trem. Pelo menos 7 bairros foram diretamente afetados pelos atos criminosos: Paciência, Cosmos, Santa Cruz, Inhoaíba, Campo Grande, Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes. Mais de 1 milhão de cariocas moram nestas partes da zona oeste. Aqui tem um mapa que foi feito pelo jornal O Globo, mostrando onde foram incendiados ônibus, caminhões, carros, trens e estações do BRT. Aqui no UOL também, destaque no UOL, né? Claro, 35 ônibus são queimados e trens são incendiados. 12 presos após a morte de milicianos no Rio de Janeiro. O UOL também fez um perfil, né? Sobre quem é o Faustão, o apelido do miliciano morto numa ação policial. Mateus, o nome dele era... Cadê? Tá aqui, ó. Mateus da Silva Rezende, conhecido como Faustão Teteu ou Senhor da Guerra. Foi morto durante uma ação da Polícia Civil na comunidade de Três Pontes, zona oeste da cidade. Mateus era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia da zona oeste do Rio de Janeiro, conhecida como Bonde do Z ou Família Braga. Zinho herdou o comando da organização após a morte de seu irmão, o Wellington da Silva Braga, o Eco, em 2021. O assassinato do Eco que desencadeou muito do que a gente está vendo hoje aqui, tá, pessoal? Tá cada vez mais complexo entender o que acontece no Rio de Janeiro. Não é mais tão simples como era 5 anos atrás. Já foi dentro de toda a complexidade, já foi mais simples entender os movimentos do crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje está bem mais difícil. Por quê? Porque não há mais uma separação evidente entre máfia, milícia, né? Milícia é máfia. E o tráfico. Não existe mais, em algumas zonas da cidade, a disputa entre milícia, entre facções da milícia e tráfico, mas em vários outros lugares já há um acordo. Há vários lugares onde a milícia e o Comando Vermelho, por exemplo, estão trabalhando juntos, né? E outras facções.
Então não está mais tão simples de entender. E esse miliciano, o Eco, que foi assassinado em 2021, ele era uma espécie de elo de ligação entre vários, porque milícia não é uma coisa só, tá, gente? Milícia não é que assim existe a milícia no Rio de Janeiro, tá? Não é como era na Itália, na Sicília, que existia a Cosa Nostra, né? A Cosa Nostra era uma máfia só. E mesmo assim, dentro da Cosa Nostra, haviam várias famílias que inclusive brigavam entre si muito até um determinado momento em que criaram uma cúpula. Sabe a cúpula do Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro? Então, a cúpula do Jogo do Bicho, ela vem da cúpula mafiosa siciliana. Isso foi trazido para o Brasil, inclusive pelos italianos mafiosos que vieram para o Brasil. Antonino Salamone se chama o cara, um dos caras que foi abrigado pelo Castor de Andrade na época. E o Salamone que ensinou o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro a se organizar em cúpula, porque estava acontecendo já muitas disputas, né, entre os chefões do bicho e estava começando a aparecer gente morta na área da outra pessoa. Basicamente é isso, né? E essa tradição passou um pouco para a milícia, né? As milícias têm um pouco essa organização. A milícia não tem uma cúpula, não tem essa organização. Quando o Eco, ainda em 2021, quando o Eco ainda não tinha sido assassinado, muita gente que acompanha a milícia de perto no Rio de Janeiro acreditava que a milícia estava caminhando para ter algum tipo de organização estilo mafioso, no sentido de ter uma cúpula onde se reúnem os chefes de cada área, de cada milícia, para tomar algumas decisões, para fazer negócios em conjunto ou para tomar decisões de fato. Quem vive, quem morre, aquela coisa toda. Máfia. Milícia é máfia, né? Com a morte do Eco, várias coisas dessas se esfacelaram. E esse é o resultado que a gente está vendo nos últimos anos no Rio de Janeiro. Ele era considerado o número 2, né, da organização criminosa. O Faustão, esse cara que foi assassinado ontem pela Polícia Civil. Homem de confiança de Zinho, responsável pela guerra de facções e pela união entre tráfico e milícia na região. Mateus tinha um cargo de liderança na organização e praticava crimes como extorsão, receptação, corrupção ativa e homicídios. Há quem diga que ele estava sendo preparado para ser o sucessor de Zinho, disse o governador Cláudio Castro, que parabenizou a ação da polícia durante uma entrevista coletiva. O Cláudio Castro é um perdido, é um ninguém, é um, como se diz popularmente, governador, você não leva mal, tá bom? Tô falando aqui no, né, linguagem popular. O Zé Ruela, tá? O cara que caiu ali por acaso, não sabe nada de milícia, não sabe nada de tráfico, não sabe nada de coisa nenhuma, não sabe o que tá falando, Cláudio Castro. Tá bom, gente? Eu falo isso para vocês com muita tranquilidade. Conversei com algumas pessoas ontem, pessoas que entendem de fato como a coisa funciona, né? Eu, modéstia à parte, entendo um pouco, porque é por força do hábito e da profissão. Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, fiz ou editei ou participei de diversos conteúdos sobre máfia e milícia, escrevi sobre, fiz programa, fizemos documentário, fizemos um monte de coisa, né? Participei de documentário. Então, assim, conheço um pouco. Eu conheço mais que o Cláudio Castro, isso sem dúvida nenhuma. O Cláudio Castro é um perdido nesse assunto, um perdido. Não sabe o que está fazendo, não sabe nem por onde começar. Ele está aplaudindo o assassinato de um miliciano que provocou o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Ah, mas então não tem que combater a milícia. Claro que tem que. Claro que tem que. Agora, vai lá, entra numa área, assassina um miliciano para ver o caos que acontece no Rio de Janeiro no dia seguinte. Tá aí. Não demorou nem um dia, na verdade, foi no mesmo. Obviamente não é o método. Isso é um método de um governador perdido, mal informado. Você não sufoca a máfia com o assassinato de mafiosos. Durante os anos 80, teve uma guerra de máfia na Itália. Mais de 2.000 pessoas foram assassinadas. 2.000 pessoas. A imensa maioria delas numa ilha chamada Sicília, que é uma ilha pequena, que não tem um número de habitantes. 2.000 pessoas num assassinato, numa guerra de máfia, é muita gente. Muita gente. Seria o equivalente a assassinar no Rio de Janeiro, sei lá, o quê? 10.000 pessoas.
15 mil pessoas. É nesse nível, tá? Chuta aí nos comentários se você acha que depois do assassinato de 2.000 pessoas em uma guerra de máfia, entre essas pessoas, policiais, juízes, padres, políticos, mas entre essas pessoas também vários mafiosos, vários assassinados, sobretudo pelos próprios mafiosos. Chuta nos comentários se você acha que resolveu alguma coisa. Então, o governador, o senhor precisa ler. Porque esse tipo de coisa, o senhor não vai descobrir a roda. O senhor não é a primeira pessoa do mundo a ter a ideia de tentar combater uma máfia. Já há exemplos no mundo todo há muito tempo. Muito tempo. Então o senhor precisa ler. O senhor precisa falar com gente que conhece. O senhor precisa botar a bola no chão, admitir que o senhor é um ignorante nesse assunto, porque é, né? Isso aqui, obviamente, não é um xingamento. O senhor é um ignorante porque o senhor ignora o básico em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. E se o senhor continuar nessa batida, mal assessorado, mal aconselhado e mal informado, as coisas irão piorar. Porque ontem, inclusive, o Cláudio Castro citou o nome de 3 pessoas, que eu não vou citar de novo aqui, que seriam os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Um deles é o Zinho, que é de fato o chefe dessa milícia. Outros 2, como se diz na linguagem popular, não tem absolutamente nada a ver com o pastel, o Cláudio Castro. O senhor citou ontem um nome de um miliciano que não manda mais patavina nenhuma, que eu não vou nem falar o nome aqui, porque não manda mais nada, não é relevante, e citou o nome de um traficante do Comando Vermelho que até melhor juízo de tudo que eu apurei ontem, de novo, falando com pessoas que, diferentemente de você, o Cláudio Castro, conhecem, eu não vou falar o nome aqui, porque foi uma conversa ontem, principalmente uma conversa privada, não pedi autorização para falar, então não vou falar. E aí, o senhor citou o nome de uma traficante do Comando Vermelho que tem nada a ver com o que está acontecendo. Nada. Zero. O Cláudio Castro, ele pegou, assim, 3 nomes. Um deles é o Zin, dessa milícia, que de fato foi a milícia que tocou o terror no Rio de Janeiro ontem. Pegou outros 2 nomes e jogou 2 nomes no vento. Para quê? Para criar a ideia de novo do inimigo público número 1, né? Caçar algumas cabeças. Citou o nome de um miliciano que não manda mais nada, nada de nada, que não tem nada a ver com isso aí, e citou o nome de um traficante do Comando Vermelho, que não tem absolutamente nada a ver. O cara não é nem da área onde as coisas aconteceram. Citou o nome de um traficante da Zona Sul. Isso tudo ontem aconteceu na Zona Oeste. E sim, são lugares diferentes, são mecanismos de atuação diferentes do crime e são contextos diferentes. Tem nada que ver. Nada que ver com nada. O que o senhor quer, Cláudio Castro? O senhor quer chamar o Comando Vermelho para o pau também, é isso? O senhor está em sã consciência? Está tudo bem com o senhor, governador? O senhor está chamando o Comando Vermelho para ir para a rua também? A troco de quê? Qual é a relação desse chefe do tráfico do Comando Vermelho que o senhor colocou na roda ontem em uma coletiva para toda a imprensa? Não tem relação nenhuma. Zero. O senhor é um mal informado. Irresponsável ao fazer isso também. Porque está indo lá provocar uma parte de uma facção que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ontem. Nada. Talvez o senhor não saiba disso. Talvez saiba. Se souber, é pior. Pobre Rio de Janeiro, né? Ó, tem vários vídeos, né, que circularam pelas redes. Esse aqui é um vídeo que foi compilado lá pelo jornal Globo, né, das ações que foram feitas ontem. Deixa eu vídeo aqui para vocês verem rapidamente. Um vídeo sem som. Mas, como eu já falei antes, foram queimadas estações do BRT. Essa aí é uma estação do BRT. Esse é um ônibus do BRT. O BRT funciona bastante na Zona Oeste, né? E várias pessoas filmaram esses atos de vandalismo, né? Aqui, ó, mais ônibus queimados.
o ônibus atravessado, né, na pista, queimado. Aqui mais um, né, os criminosos fizeram isso com alguma frequência ontem, mandaram esvaziar os ônibus, atravessaram os ônibus em ruas ou em avenidas muito movimentadas e tacaram fogo em ônibus. Aqui mais um, lá na estrada. Esse aqui consumiu inteiro, né? Aqui, numa estação do BRT. E aqui mais um ônibus, né? Tem vários vídeos desse que foram publicados pela internet. O Globo fez uma compilaçãozinha rápida aqui, mostrando as cenas de caos ontem. Eu sugiro para você, que não mora no Rio de Janeiro, que não conhece o jornal Extra, com X, extra.globo.com. É um jornal que tem uma cobertura bastante específica do Rio de Janeiro e uma cobertura de polícia muito forte. Por polícia, entenda-se isso que está acontecendo no Rio de Janeiro também, né? Crime organizado. Então, quem quiser se informar, sugiro que vocês acessem o Extra, hoje, que é o jornal mais indicado para ficar ligado no que está rolando em relação a esses ataques no Rio de Janeiro. Passageiros se arriscam em caminhão cegonha para conseguir voltar para casa em Santa Cruz. Isso aqui é uma cena lamentável, né, no Rio de Janeiro. Mais pessoas penduradas em caminhão cegonha, voltando para casa, porque ontem boa parte da cidade parou. Parou a circulação do BRT, todos os BRT pararam, e o Rio é uma cidade extensa. As pessoas moram longe. Para quem vai visitar o Rio de Janeiro, não tem muita noção. Né? Na Zona Sul, ali, vai em meia dúzia de lugares. As pessoas moram longe no Rio de Janeiro. O trabalhador mora longe. O trabalhador que mora em Paciência, ele tem que ter paciência para chegar em Copacabana para trabalhar. É muito longe, é 1 hora para chegar. Quando o trânsito está bom, um pouquinho menos, talvez. Quando o trânsito está ruim, é 1h30, 1h40, 1h50, 2 horas. Então as pessoas tinham que voltar para casa, né? A gente vê essas cenas absurdas, mas de fato. Bom, o Extra fez outras matérias importantes aqui, para quem quiser saber o contexto, né? Milícia tem faturamento milionário em região onde mais de 30 ônibus foram incendiados. Cláudio Castro ontem bateu no peito, crime organizado que não queira, não ouse desafiar o Estado. O governador, crime organizado e Estado não são separados como óleo e água no Estado que o senhor governa. Milícia é máfia. Milícia é máfia. Não existe máfia sem infiltração mafiosa no Estado. Não existe. Repitam comigo. Não existe máfia sem infiltração mafiosa no Estado. Isso é em qualquer lugar do mundo. Todas as máfias fazem infiltração mafiosa dentro da estrutura do Estado. O que os italianos aprenderam no final dessa guerra de máfia, que eu comentei com vocês aqui, que é a chamada de Segunda Guerra de Máfia, teve uma guerra de máfia na Sicília, na Itália, nos anos 60 e uma guerra de máfia nos anos 80. O que os italianos aprenderam com essa guerra de máfia? 80 para 90, né? Porque o juiz Giovanni Falcone e o juiz Paulo Borsellino foram assassinados no começo dos anos 90, e isso meio que é um ocaso ali de uma grande facção mafiosa. Agora, qual foi a grande lição que os mafiosos aprenderam com a Segunda Guerra de Máfia? Que a máfia não deve combater o Estado. É uma burrice você, criminoso, fazer um combate contra o Estado. A máfia, ela deseja ser o Estado. Então, a facção de mafiosos, que aliás é o nome do filme, né? O nome do protagonista do filme, o Don Corleone, vem disso, né? Havia uma facção de mafiosos da cidade de Corleone. É uma cidade na Sicília chamada Corleone, uma cidade no interior da Sicília, da ilha. Aliás, eu estive lá, tem um arquivo público sobre máfia, processos judiciais. Eu fui lá consultar para escrever o meu livro, que eu publiquei em 2016. Essa família de Corleone, ela promoveu uma guerra contra o Estado. E perdeu, porque o Estado sempre vai ganhar, gente. Porque o Estado não tem prazo. O Estado tem recursos infinitos.
o Estado não se importa com o tempo, o Estado é perene. Uma organização criminosa, ela não necessariamente é perene. Um dia ela acaba, um dia ela pode acabar. Né? Os líderes morrem, as pessoas passam. O Estado não. O Estado é para sempre. Até, salvo o melhor juízo, né? O Estado é para sempre. Então, a máfia entendeu que ela não precisa combater o Estado. Ela é parte do Estado. Então, o governador, não existe essa história da máfia desafiando o Estado. Vocês foram lá, mataram um miliciano, não se sabe ainda exatamente em quais circunstâncias. Não se sabe. Não se sabe nem por quê. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi lá especificamente matar esse cara. Tá bom? É outra coisa que eu vou deixar aqui em suspeita. Por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi lá matar exatamente este cara? É uma coisa que eu gostaria de saber. Quais são as circunstâncias da morte, aquela coisa toda. E aí o Cláudio Castro tá batendo no peito aqui, né? O governador, não vai impressionar ninguém isso aqui. Essa é a grande questão. Não vai resolver e não vai impressionar. O senhor já é uma figura que não impressiona, né? Vocês já viram o Cláudio Castro? É uma figura que não impressiona. Então, e isso aqui não vai impressionar ninguém também. Bom, aqui os criminosos que o Castro falou que vai caçar, né? Elegeu 3 criminosos. Eu não vou nem falar o nome aqui, porque não interessa. O Zinho, que é o cara que importa neste momento, que é o cara dessa milícia, né? Tapa na cara do Estado, diz Eduardo Paes sobre ônibus queimados no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou à coluna da Mônica Bergamo que a reação do crime organizado à morte de um dos chefes da milícia do Estado mostra um descontrole total na segurança. O Paes definiu a ação dos milicianos, que queimaram menos 35 ônibus, como um tapa na cara do Estado. Mais cedo, o prefeito afirmou nas redes sociais que o grande prejudicado da retaliação miliciana é o povo trabalhador, claro. Quando o sujeito, além de bandido, é burro, disse o Paes, milicianos da Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial, escreveu o prefeito carioca. Para piorar, tivemos que interromper o serviço de transporte na Zona Oeste para que não queimem mais ônibus. Por isso que as pessoas estavam voltando para casa no caminhão cegonha, né? Porque teve que interromper o serviço. Claro, o receio do Eduardo Paes, com justiça, né? Faça-se aqui, lógico, era deixar os ônibus na rua e serem queimados. Mais ônibus, né? O prefeito ainda citou nominalmente o governador do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça ao pedir uma resposta para que esse tipo de ocorrência não mais se repita. O Marcelo Freixo gravou ontem um vídeo, né, nas suas redes sociais, e a gente vai tocar aqui. O Freixo é o cara que mais conhece, disparado, não há comparação, sobre milícia no Rio de Janeiro. Não há comparação mesmo, tá? Eu sei que tem muitos bons livros na praça, tem pessoas que estudam, que entendem e tal, mas há limitações. O conhecimento do Freixo sobre isso é literalmente ilimitado. Então vamos lá, vamos colocar o vídeo do Freixo aqui pra gente ver juntos. Vamos lá, Jimmy. Das milícias nesse momento, mais de 20 ônibus incendiados, a zona oeste do Rio de Janeiro completamente paralisada. A gente está falando de uma região que tem mais de 2,5 milhões de habitantes, a gente está falando de todos os usuários do BRT que não conseguem voltar para casa, o Rio de Janeiro completamente sitiado pelo domínio das milícias e pelo ataque das milícias. É muito grave. Eu quero lembrar que em 2008 eu fui o presidente da CPI que investigou as milícias. Naquele momento, muita gente dizia que milícia era um mal menor. Foi a gente que enfrentou pela primeira vez. A CPI das milícias chegou ao final mudando a opinião pública sobre milícia, colocando a milícia como máfia e levando à prisão mais de 240 líderes de milícia, entre eles deputados e vereadores. Mas desde o início eu sempre afirmei que não adiantava prender os líderes, era necessário tirar deles o domínio econômico. As milícias se estabeleceram não através do cárcere, mas através da relação com a política, dominando territórios. Por isso é máfia. Por
por isso extorque tanta gente, domina gatonete, domina luz, domina gás, domina transporte alternativo, dominam parte da cidade. Milícia é uma afronta à democracia, é um crime contra a democracia. Para enfrentar esse crime organizado, assim como o tráfico, é necessário que o governo do Rio de Janeiro não faça parte do crime. É necessário que o governo do Rio de Janeiro, junto com o governo federal, tenha um planejamento, mas que possa ir na raiz econômica do crime, além de nas pessoas. A gente não precisa, nesse momento, buscar heróis, mas é preciso eficiência, é preciso moralidade, é preciso coragem. Está tudo no relatório da CPI. A gente conhece essa máfia, sabe como ela funciona. Agora é preciso coragem e dignidade para enfrentar. Muito bem, tá dito. É 100% o que eu penso, porque gente, de novo, o governador, o senhor não é o primeiro político na história da humanidade a ter que enfrentar uma máfia. Como o Freixo falou, o próprio relatório da CPI das milícias de 2008 já indica ali como deve ser feito. Porque o Freixo foi um cara que estudou na época também, foi atrás, leu, aprendeu, falou com pessoas, conhece a história das máfias italianas. E por que eu repito sobre as máfias italianas? Porque foram elas que colonizaram criminalmente o Rio de Janeiro. A origem da milícia, de boa parte dos milicianos, é o bicho. Vários milicianos, o capitão Adriano da Nóbrega, envolvido no caso Marielle Franco, escritório do crime. O Adriano da Nóbrega, ele era chefe de segurança de uma família de bicheiros. Que está aí até hoje, aliás. Brigando e se matando até hoje, inclusive. Né? E os bicheiros aprenderam a se organizar com os mafiosos italianos. Então, governador, a receita está dada. Vá estudar, faça um intercâmbio. Vá para a Itália. Fale com procuradores, com juízes antimáfia. Há vários na Itália. Aprenda como se combater uma máfia. Vai conseguir acabar com milícia? Não vai conseguir acabar com milícia. Como a Itália não conseguiu acabar com a máfia. A máfia existe até hoje. Existe máfia nos Estados Unidos, existe máfia no Japão, existe máfia na Nigéria, existe máfia na Turquia, existe máfia no Brasil, existe máfia na França. Em vários países do mundo há máfia. As máfias italianas, aliás, já estão na Europa há um bom tempo. Na Alemanha, no Reino Unido, operando na Bolsa de Valores, operando no mercado formal, operando numa economia cinza, né? Vai estudar, governador. Não dá para acabar com, mas dá para fazer um combate eficiente de modo que você não tenha no seu estado 35 ônibus queimados numa tarde. É o básico, comece pelo básico. Não adianta bater no peito e cantar de galo e achar que vai impressionar alguém. Não vai impressionar ninguém, nem a nós, nem a população, nem aos milicianos, muito menos. O senhor acha que os milicianos estão morrendo de medo do senhor? Nossa, o Cláudio Castro falou que o Estado não sei o quê. Ah, governador, por favor. Por favor. Não seja patético, tá bom? Que é o que o senhor foi ontem. Patético. Olha, 7h57 da manhã, a gente precisa desfazer a nossa rede, então muito obrigado, pessoal da TVT, TV Querimurê e Rádio Brasil Atual. Nós voltamos amanhã com o Desperta, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou de fora aqui. Eu acho que não, gente. Não, acho que de coisas importantes é isso. Muito bem, tá? Então, ó, o programa está acabando. Terça-feira, 24 de outubro, 7h58 da manhã. Muito obrigado a quem ficou com a gente até agora. Eu reforço o pedido para quem puder, assine os canais do ICL. Estamos ao vivo no canal do ICL, estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, estamos ao vivo no meu canal também, no canal do Leandro Demore. Assinem, ativem o sininho para quem puder. O sininho é a ferramenta que vai avisá-los e avisá-las quando estivermos no ar. De todo modo, esse programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Estamos aqui já fumegando para ler as principais notícias do Brasil e do mundo, tá bom? Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, e vocês sigam neste mesmo link aqui, sigam por aí, vocês sabem já há um bom tempo, não precisa mais mudar de link, tá? Então, toda a programação do ICL pela manhã, ela vai ao vivo neste mesmo link, tá bom? Muito obrigado, nós estaremos de volta amanhã. Cuidem-se, um beijo e tchau.
Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? Isso é o tema do meu curso. E eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos.